E aí, meus queridos, como estão? Beleza? Mais um videozinho aqui. Agora eu vou tirar mais uma dúvida, deste caso aqui do Eugênio, né? NC Eugênio. Ele está tendo uma dúvida na parte de como que melhora o select dele e como que ele pode fazer para atualizar alguns dados pelo VBA, né? Tem como você ter essa opção de você conectar os dados, ter uma conexão direto com um banco de dados e você poder mudar alguma conexão e poder fazer alguma lógica, tá? Tem aqui o link do vídeo. Não vou continuar esses vídeos, pelo menos por enquanto, porque esse tipo de conteúdo vai ser o que eu vou fazer no meu curso pago, tá? Não no primeiro, que vai ser mais o básico do VBA e do Excel, mas no próximo eu vou integrar ele com SQL e passar algumas outras coisas. Mas ainda assim eu vou passar algumas dicas aqui para o Eugênio. Vocês podem ver aqui, neste pedaço, né, que nós temos aqui o select que o Eugênio está fazendo. Né? Eu vou falar como se eu estivesse falando com você, Eugênio, fica até melhor. Tá, então você tem aqui o select que você escreveu. Você fez aqui um join, inclusive, e você está selecionando os dados a partir do range. Né? Então você tem aqui, por exemplo, o range, e você está pegando o valor dele. Ok? Eu fiz mais ou menos um aqui, né, que pega a partir daqui do 5, né? Então eu vou só descomentar essa parte do código e comentar aqui. Então ele vai pegar com o valor que tem aqui nessa célula, que neste caso é a célula 5. Então se eu mudei, ele vai mudar aqui para 5, se eu mudar aqui para 7, ele vai mudar aqui para 7, se eu mudar aqui para 90, ele vai mudar para 90, e seja lá qual dado que vai retornar, tá bom? Agora eu vou te dar algumas dicas para isso. Tem como você realmente fazer este tipo de lógica no seu próprio VBA e você voltar exatamente quais dados que você quer. Mas vamos lá para algumas considerações. Primeiro de tudo, aqui você já tem uma lógica, você já tem um select aqui, você já tem uma lógica dentro do seu select. Eu não vou ficar riscando porque eu vou riscar igual minha bunda, tudo torto. Primeiro, faça uma view disso daqui. Faça uma view do seu select. Vou até colocar aqui, ó. Primeiro, faça uma view do seu select. Então você vai montar uma view com todos os dados que você quer. Você já vai colocar o join que tem lá dentro, né? E você não vai colocar parâmetro dentro dessa view. Esquece, não coloca nenhuma constante lá dentro. Tá vendo esse pedacinho aqui, ó, que é o ano, etc e tal? Que eu tô em branco, eu vou mudar aqui para o azulzinho. Tá vendo isso daqui? Você não coloca o where dele. Tudo bem que aqui faz parte do... Não, aqui não faz mais parte do join. Então, você não coloca o where dentro dele. Beleza? Esse where você vai colocar na lógica do VBA. Não use constantes. Constantes é um valor fixo e afins. Não é legal você fazer isso. Você coloca isso na sua lógica do VBA. Segundo, né, evite ranges. Por que eu estou falando para você evitar ranges? Porque a sua planilha pode mudar. E a sua planilha mudando, você vai ter que ficar mudando o seu código. Em VBA é muito mais chato do que para você ficar mudando do que você ficar mudando no Excel. Então, se eu fosse você, aqui no seu Excel, por exemplo, pegaria e criaria uma caixa de texto, ou caixas de texto. Né? Então, você vai ter uma caixa de texto, você vai colocar a caixa de texto, e dentro da caixa de texto, você vai colocar um bendito do nome para ele. Né? Então, vou colocar, sei lá, txtid. Aí, em cima do txtid, você vai vir aqui aqui, por exemplo, e na hora de você colocar aqui no ID, então você não vai colocar desse jeito que eu estou puxando, pelo range. Então eu vou colocar aqui ID igual txtid.value, né, neste caso text, vou dar um cast para int. É lógico que aqui você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado para não ferrar com a bendita da planilha. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou mudar, sei lá, para 10. Aí na hora que eu apertar aqui o command button, ele vai alterar para 10. Por que isso daqui é muito mais fácil? Porque você colocando uma caixa de texto, você pode alterar e mudar o layout e afins, e você não tem que ficar se preocupando com qual local que está, tá bom? Porque às vezes pode ser que eu simplesmente insira aqui uma coluna, aí você se ferrou, porque aí vai perder toda a referência
do que está tratando a sua seleção, tá bom? Aí no terceiro passo que eu te indico é você fazer os tratamentos, né? Então são os tratamentos dos inputs que está colocando, porque às vezes pode ser que eu coloque ali churumelos e vai cagar todo o seu código, tá bom? Então você vai ter que ter um bom tratamento de erro e afins. Então, o tratamento, e só voltando aqui, por que eu aconselho a você fazer view e não você fazer uma função ou você fazer uma procedure, por exemplo. Neste caso, uma função, né? Pois afinal de contas você pode voltar a tabela em cima de função. Por que eu estou falando disso? Porque, essa hora minha cachorra fica latindo, mas ela é meio louca. Eu passo um pombo na rua, uma bactéria, ela late. Por que eu estou falando disso? Porque na hora que o banco de dados ele vai fazer o select, é muito mais fácil ele criar um paralelismo, ao qual, entre aspas, fica muito mais rápido numa view do que ele fazer numa função. Na grande maioria das vezes, quando você tem uma função, ele não cria paralelismo, ele não faz um paralelismo na hora do select e na hora de você montar os dados. Então tá bom? Ah, e outra coisa, que eu já falei, mas ainda assim eu vou falar. Evite constantes. Evite constantes. Então, se você vai colocar determinados selects, por exemplo, aqui, você sempre tem aqui o ano de 2011, com toda a certeza do mundo você mudaria isso. Só estou usando o seu código como exemplo, tá bom? O código que você me passou. Não estou te chamando de burro, não estou falando nada do tipo. Tá? Então, não pense que eu estou te ofendendo nem nada. O que eu estou falando aqui é só para você evitar ter problemas mais para frente e na questão da manutenção do seu código. Então, se você vai colocar aqui ano de 2011, coloca numa caixa de texto, por exemplo. Mês 2, por exemplo. O mês 2, aí você monta esse mês, caso você queira, você coloca no mês ou você pode colocar ele numa coluna na sua view, ou você pode fazer até mesmo o que para mim o que eu acho melhor, tá? Eu acho que é muito mais fácil, dependendo de como está montada a sua base de dados, você usar um between e você colocar duas datas, a data menor e a data maior, tá? A não ser que você queira, aí você realmente vai colocar uma coluna de ano, você vai colocar realmente uma coluna de mês na sua view, fazendo as funções que são necessárias para poder voltar uma coluna de mês e uma coluna de ano, e você coloca dentro do seu select. E dentro dele você vai colocar, se tiver determinado campo, então adiciona um where aí dentro, se não, não coloca e assim por diante, tá? É um pouco complicado realmente para você poder fazer este tipo de granularidade no código, mas sim, como você mesmo disse, fica muito mais, vamos dizer assim, o seu código fica muito mais condicionado àquilo ao qual você está trabalhando. Beleza? Aí vai entrar a questão de índices, vai entrar a questão, de como está montado sua base de dados, mas eu acho que isso daí é uma coisa que você tem que pesquisar e tem que montar realmente sua base. Se sua base está passando de milhões de linhas, né? Centenas de milhares, milhões de linhas, dezenas de milhões de linhas, aí eu realmente me preocuparia com índices, como é que está montado sua base, como está montado seus joins e afins. Mas caso ainda esteja na base dos centenas, dos milhares, pode ser que você não vá sentir nenhuma diferença caso você fique se preocupando ainda com índice e afins. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que as outras pessoas que já tenham mexido um pouco com Excel e com SQL tenham entendido também um pouco. Eu realmente não vou continuar com os vídeos gratuitos de SQL e Excel. Esses vídeos vão ser feitos num curso que eu estou montando, ok? E eu realmente vou vender esse curso, lamento, também quero ficar rico. Beijos na bunda de vocês e espero ter matado sua dúvida, Eugênio. Até mais.